Shalom, shalom, amados. Se o cabelo não quer abaixar, a gente coloca um chapéuzinho, né? Mas não vamos deixar de gravar o devocional. Então, vocês sabiam que tem um personagem bíblico que teve a estratégia de fingir-se de doido para não morrer? E essa é uma atitude inteligente, sabia? Mesmo porque ele era, né, o condutor da própria mente dele. Desde ontem que eu tô falando em mente com vocês, né? Mas nós vamos pegar uma carona aí com Davi, né? O rei segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 21, verso 11 a 15, que diz o seguinte. As autoridades da cidade disseram a Aquis, o rei, né? Para onde Davi havia fugido, lá no meio dos filisteus. Não há dúvida de que ele é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito deles, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido. Rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus oficiais: esse homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Olha só, hein? Como que Deus, né? O Espírito de Deus sobre ele dava estratégias a ele para ele escapar com vida, não é mesmo? E Davi aqui, inteligentemente, né? Teve essa estratégia. Ele era o próprio autor da história e ficou na história essa estratégia dele. Uma vez eu fiz um curso com uma terapeuta, com uma psicóloga, né? Era neurolinguística, né? Como que né? Os neurônios lidam com a linguagem e tudo mais. Muito interessante. E ela nos deu uma dica. Que ao invés da gente ficar com raiva, a gente fingir alguma coisa quando a gente tem que falar alguma coisa e não nos é possível falar diretamente com as pessoas. E ela simplificou isso com uma pessoa que tomou o transporte público, o ônibus, né? E o motorista era muito sem educação, muito bruto, muito, né? Na hora de parar o ônibus para as pessoas descerem. E aí ela parou, né? Pro motorista e contou uma historinha rápida para ele, né? De uma amiga que tinha apanhado um ônibus, que o motorista era muito grosseiro. Falou que ela queria falar com ele, virou as costas e saiu. Sabe o que é importante? Ela ter falado. Porque muitas vezes quando a gente não fala, isso fica ruminando dentro da gente. Fica rodando, rodando e nós ficamos, né, com aqueles pensamentos repetitivos. Como nós nos aborrecemos com alguém também, não podemos falar e levamos, né, aquilo para nossa mente, ficamos repetidas vezes com aquilo rodando, rodando, rodando. E sabe a quem nós estamos agredindo? A nós mesmos. A quem nós estamos machucando? A nós mesmos. E nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso. Porque a nossa mente, ela precisa de descanso. Nós não podemos viver estressando as nossas mentes, amados. A nossa mente, verdadeiramente, tem que ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Quantas vezes você diz assim, eu não quero pensar tal coisa, e fica aquele pensamento repetitivo, não é mesmo? Como uma criança que está fazendo pirraça. Quanto mais você tenta levá-la para um lado, ela puxa para o outro. E o que nós aprendemos é substituir, né? Quebra de estado. Não adianta você ficar brigando, né? Mas você se tornar um observador daquele pensamento. Porque todo pensamento é gerado por um sentimento. Por que eu estou pensando em determinadas coisas? Né? Há um sentimento ali. Talvez eu esteja preocupada, talvez eu esteja aborrecida, talvez eu esteja achando que eu posso controlar, tem algum sentimento dentro de mim não trabalhado e eu não consigo controlar. Como eu acabei de falar, né? Um sentimento está por trás daquilo ali,
gerando novamente um pensamento para uma situação que já ocorreu. É tipo tentar controlar aquilo que o coração não quer aceitar, sabe? E aí fica aquela divisão na nossa cabeça. Aí tem Isaías 26:3, né? O Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti, Senhor. Confiar, propósito firme. Se alguém que me aborreceu, eu sei através da palavra inteligentemente que não perdoar, ficar magoado, ficar rodando em torno daquela situação, é trazer prejuízos, é trazer estresse, é alimentar na minha mente, né? E a minha mente, consequentemente, tudo que eu penso produz determinado hormônio, são hormônios negativos, que vão se alojar em alguma parte do nosso corpo e vão nos fazer adoecer. Porque, na verdade, pensar demais é estar regando ervas daninhas no nosso lindo jardim mental. E não adianta. Esse diálogo interno tem o poder de nos construir ou nos destruir. Porque nada fica, amados, imparcial. Nada deixa de ficar sem resultados. Pensamos para resolver um problema para sofrermos mais, para nos levar a uma solução ou uma exaustão. E muitas vezes nós não temos a solução, realmente. Nós começamos a perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Se Davi ficasse ali naquela situação, né? Ai, por que eu tô aqui? Por que Saul tá me perseguindo? E eu vim parar aqui, agora vão me matar do mesmo jeito. Mas com certeza ele deve ter respirado fundo, né? Pedido socorro a Deus e veio aquela ideia. Vamos fazer de maluco. Arranhou os portões com as próprias unhas e começou a babar, né? E aí foi tido como louco e fugiu. E aí deu certo. Estratégia perfeita. Então, quantas vezes nós temos que fingir de morto, como as pessoas dizem, diante de alguma discussão, diante de alguma situação, nos relacionamentos, principalmente dentro de casa. Tem coisas que não vão valer a pena, que é o calor das emoções, vão trazer só desgaste, mais aborrecimento. Só que se nós já viermos de situações estressantes, já estivermos com o nosso copo cheio, uma gota vai ser suficiente para entornar. Se a nossa mente já estiver intoxicada, nós vamos ter que parar e vamos ter que rever e vamos ter que procurar um caminho de calmaria, de aquietar as nossas mentes, porque a nossa mente é preciosa demais. É ali que está o nosso controle. O Salmo 46:10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Mas vai além, amados, sabe? Vai além, porque nós temos que ser os gestores das nossas emoções, né? E para ser gestor de emoção, eu preciso ser gestor dos meus pensamentos. Eu preciso escolher no que pensar. Se eu passar o dia todo diante de telas, né? Diante da mídia, da internet, que é o que a gente usa muito, né? O tempo todo, jogando aquele alimento todo para dentro da minha mente. E principalmente, há momentos que precedem o meu sono, possivelmente 2 horas, segundo a neurociência, né? Eu preciso desligar, eu preciso descansar. Porque aquilo ali vai reverberar em desgaste, em pesadelo, sabe? A mente não vai desligar. E nós precisamos ter muito carinho com as nossas mentes, muito cuidado. Já ouvi dizer, né? É viver dentro da cabeça, não é viver do lado de fora. É levar uma vida dentro da mente. E aquele lugar que deveria ser um refúgio de paz se torna um lugar em que vai tirar as nossas paz, vai tirar a nossa paz. E isso não é brincadeira, não é verdade? Acaba virando um labirinto dentro do qual nós nos perdemos. O passado se mistura com o futuro e aí vem a ansiedade, eu me antecipo e começo a imaginar coisas, pensar coisas que nem vão acontecer, mas vão trazer um estresse, um transbordar de adrenalina que vai trazer muita dor no corpo, vai abaixar a imunidade, vai nos fazer adoecer. Não é fácil, amados. Acabamos por nos tornarmos reféns de nós mesmos, sabe? E a única pessoa capaz de nos resgatar, de nos libertar, somos nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo. Você está aqui agora ouvindo isso, não é por um acaso. Muitas vezes, muitos vídeos pararam na minha frente, era exatamente o que eu estava precisando, para me aliviar, para me trazer paz, para me trazer um caminho de saída, sabe? E eu sou muito grata a Deus por isso. Por isso eu desejo que realmente esse vídeo seja abençoador na sua vida e que você também possa abençoar outras pessoas, repassando essas informações. Então, antes de você sair, antes de nós orarmos, que você possa curtir, que você possa colocar um amém, deixar seu pedido de oração, ver quem deixou os pedidos também e orar por essas pessoas,
porque nós somos totalmente abençoados quando nós oramos para alguém. São sementes de bênção que nós estamos plantando no nosso próprio jardim. E entre tudo isso, amados, ontem no vídeo eu falei, precisamos usar mais o não. O não é libertador, é curador. O não desenvolve a nossa autoestima. Porque, na verdade, muitos nãos, muitos sims nossos estão escondendo um desejo muito grande de que nos aceitemos, de que não nos rejeitemos. Nós temos uma necessidade muito grande de sermos bonzinhos, de aceitar tudo, achando que isso aí vai facilitar as nossas vidas, mas muito pelo contrário. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E essa essência perfeita, maravilhosa, saudável, não vai aceitar isso por natureza própria. Sabe? Nós vamos estar nos auto-sabotando, nos machucando, nos auto-agredindo. E ninguém pode aprovar ou não a nossa maneira de viver. Ninguém nos conhece totalmente, ninguém colocou o rosto no nosso travesseiro para saber as lágrimas que nós já choramos, o que nós já pensamos, o que nós dizemos para Deus. Então nós precisamos realmente desejarmos profundamente sermos aprovados por Deus. E quando precisarmos dizer não, fazer uma cara feia, virar as costas, e daí, sabe? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. Muitas vezes nós podemos ser cura para o nosso próximo, dizendo um não sendo facilitadores. Porque quando nós facilitamos as coisas, sabe o que nós fazemos na verdade? Nós tentamos tomar o lugar de Deus na vida das pessoas, de evitar que elas conheçam a Deus através daquela experiência que vai doer, através daquela saída que ela pode buscar, ao passo que ela pode estar viciada, ela está acostumada a fazer com que nós resolvamos os problemas. E aí nós estamos impedindo, sabe? Nós não estamos permitindo que as pessoas sintam um pouco de dor. Nós fazemos isso muito com os nossos filhos, com as pessoas mais próximas que nós amamos. Sabe, é amando demais, é amar demais é um problema. Precisamos deixar que eles procurem Deus, que eles cheguem no limite e vai doer, né? Mas vai doer muito mais se nós não dermos esta permissão. No fundo, nós não estamos sendo bonzinhos, nós estamos sendo egoístas. Estamos querendo controlar aquilo que nós não controlamos, consertar o que nós não consertamos, impedindo que os nossos amados conheçam a Deus. Nós não tivemos as nossas lutas? Nós não tivemos os nossos desafios para nós conhecermos a Deus? Então as pessoas que nós amamos também têm a sua estrada para caminhar, têm os espinhos para pisar, as pedras para tropeçar. E quando nós ficamos tentando aliviar, nós estamos atrapalhando e não ajudando, amados. Estamos sendo mais egoístas porque nós não queremos sofrer com a dor deles. A dor deles vai nos desesperar. Então nós ficamos tentando aliviar e estamos errando. Então, vamos mudar, não é verdade? E vamos usar as estratégias que Deus nos dá. Davi deu uma de louco, né? E aí? O que Deus vai te dar como criatividade? O Espírito Santo ninguém coloca ele numa caixinha, sabe? E essa história ficou aqui para nós vermos até hoje. Então, vamos procurar as melhores estratégias para podermos crescer espiritualmente, emocionalmente, consequentemente, o nosso físico será saudável. Amém? Vê se está inscrito no canal ainda. Se você não estiver, eu te peço que você se inscreva. Compartilhe esse vídeo com amigos, com pessoas, a fim de que essa mensagem caminhe além de nós mesmos, para que haja salvação, para que haja um toque naquelas situações das vidas de pessoas, né? Que estão precisando ouvir uma palavra como essa. Amém? Muito obrigada. Papai querido, santo, justo, fiel, que nos ama tanto, 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 inexplicavelmente. Não precisamos ser merecedores de nada e nunca seremos. Por mérito próprio, nós não conseguimos nada. É o teu amor, o teu inexplicável amor, que nos protege, que nos ampara, que nos livra, que nos liberta e nos dará a eternidade. Se assim desejarmos, Senhor, e permanecermos obedientes, submissos à tua vontade, ao teu querer, ó Pai. Nos ajuda a desejar te conhecer, querer te conhecer cada vez mais, ó Pai. E quando olhamos os teus filhos como Davi, Deus, vemos coisas inusitadas na vida de cada um deles, ó Pai. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua caminhada, Deus, e cada um de nós tem a sua. Ah, Pai, continua conosco, nos iluminando,
nos ajudando, nos sustentando, ó Deus. E queremos te agradecer profundamente por tamanho amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Essa terra que gira pelo espaço agora, Deus, com tantas situações, ó Pai, com tanta dor, com tanto sofrimento, ó Deus. Tiramos pelo menos alguns segundos para interceder aqui unidos, ó Pai. Que haja salvação, que haja libertação, Deus. Que haja o conhecimento de Ti, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, até o próximo vídeo. Me desculpe o chapeuzinho, mas meu cabelo não queria baixar de jeito nenhum, sabe? Que seu dia seja abençoadíssimo, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Amém.